Salmo 127, versículo 1 ao versículo número 5, onde estaremos falando sobre a família que o Senhor edifica. Salmo 127, versículo 1 ao versículo de número 5, onde falaremos sobre a família que o Senhor edifica. Acompanhe comigo em sua Bíblia, no telão, a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, mover algumas dores, pois ele os supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem com que eles enche a sua aljava. Quando enfrentar os inimigos, numa disputa, não serão envergonhados. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, a Tua querer em nosso meio. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra em nós. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado, desde a abertura desse culto, através dos louvores, através da palavra lida, através das oportunidades aqui recebidas, Senhor. Nós te pedimos e te louvamos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, eu sumo para que Tu apareça, porque o que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome exaltado, ter o Teu nome proclamado, ter o Teu nome engrandecido neste lugar. Pai, eu te rogo, eu te peço, continua, Senhor, a falar conosco, e que cada um que aqui se encontra saia daqui, Senhor, cheio da Tua presença, cheio do Teu poder, cheio de Ti, e que venha e ninguém venha dizer, assim disse o pastor, mas o Senhor falou conosco nesta noite. Continua, Senhor, conosco, é o que te rogo e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um salmo a qual talvez muitos conhecem e dizem aí, mas alguns estudiosos vão dizer que esse salmo foi escrito por Salomão diante do período, do tempo em que ele estava construindo o templo. Por isso ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não fizer a presença, se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não for o Senhor, que é o alicerce das nossas vidas, o que adiantaria? Esse texto vai nos dizer e nos ensinar: uma família só permanece firme quando é edificada pelo Senhor e vive dependente dele. Vivemos em uma geração cansada, sobrecarregada e ansiosa. Muitos lares estão cheios de atividades, mas vazios da presença do Senhor. O Salmo 127 nos confronta com uma pergunta simples e profunda: quem está edificando a sua casa? Por isso nós vamos começar esse sermão, essa mensagem, com essa pergunta: quem está edificando a sua casa? Quem tem edificado a sua casa? Será que você mesmo tem edificado a sua casa? Ou você tem buscado o Senhor para que Ele edifique a sua casa, para que Ele seja a primícia, para que Ele seja o primeiro? Por isso a palavra edificação, o primeiro, pedra de esquina, a casa era edificada em cima de uma pedra angular, uma única pedra que era o alicerce. E nós sabemos lá em 1 Coríntios 3:11 qual é essa pedra que o Senhor nos deu: Cristo Jesus. Olha para mim, Jair, por favor. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É o Senhor quem é o alicerce. Por isso a grande ideia desse texto é essa: uma família só permanece firme quando é edificada pelo Senhor e vive dependente dele. Quem realmente governa as decisões do seu lar?
Quem tem governado as decisões do seu lar? Quem tem governado as decisões que você toma dentro da sua casa? Será que você tem buscado o Senhor para tomar decisões? Ou tem tomado as decisões que você imagina ser a certa, que você imagina ser a correta para a sua casa, para a sua família? Será que é possível construir uma família sólida sem colocar Deus no centro? Será que é possível construir uma família sólida sem colocar Cristo no centro? O que seus filhos estão aprendendo sobre a fé ao observar a sua rotina? O que seus filhos, sua esposa, sua família têm aprendido ao observar a sua rotina? O que você tem passado para os seus filhos? Nós veremos no versículo de número 1: sem o Senhor, todo o esforço da família é inútil. Vem comigo? Versículo de número 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se não for o Senhor o primeiro, de nada adiantará. Se o Senhor não for o primeiro em sua vida, se o Senhor não for aquele que edifica a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia os sentinelas. O problema não é trabalhar, mas trabalhar sem Deus. O problema não é você trabalhar, você correr atrás, você fazer as coisas, é você fazer sem direção, sem buscar a presença do Senhor, sem buscar o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Deus não é um complemento do lar, Ele é o fundamento. Deus não é um complemento da sua casa, Ele não é um complemento, mas sim um fundamento. Ele precisa ser o primeiro. Por isso Paulo diz aos Coríntios: não há outro fundamento qual aquele que já foi colocado, Cristo Jesus. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o fundamento do seu lar. Ele precisa ser o fundamento da instrução para os seus filhos. Ele precisa ser o fundamento para o relacionamento entre esposo e esposa. Ele precisa ser o fundamento com o tratamento dos seus familiares. Ele precisa ser o alicerce de quando você for instruir, quando você for ensinar, quando você for falar, quando você for dialogar com os seus. Ele precisa ser o primeiro. Por isso Paulo vai dizer: seja o que for fazer, seja comer, seja beber, seja vestir, façais para a glória de Deus. É isso que nós precisamos fazer e pensar. Eu tenho feito tudo para a glória de Deus. Será que isso que eu estou fazendo na minha vida, será que essas coisas que eu tenho praticado, será que isso que eu tenho realizado, será que essas coisas que eu tenho alimentado, feito ou fazido, tem agradado ao Senhor, tem exaltado o nome do Senhor? Precisamos pensar nisso. Precisamos analisar o que temos feito, se temos feito realmente para a glória de Deus. Pais se esforçam muito para dar conforto, mas não constroem fé. Vivemos num tempo onde muitos pais trabalham, correm, fazem diversas coisas para trazer conforto para dentro de casa, mas pouco se preocupa com a instrução da fé. Pouco se preocupa com a oração em família. Pouco se preocupa com as instruções com os filhos, de ler a Bíblia, de estudar a palavra. Muito se preocupa em correr atrás, em pagar o melhor, em dar o melhor para os nossos filhos, em dar escolas, em dar conhecimento para este mundo aí fora. Mas pouco se preocupa em instruí-los no caminho da verdade. Poucos têm se preocupado em verdadeiramente ensinar, instruir, em ler a palavra junto em família, em estudar junto com o esposo, com o cônjuge, com a esposa. Poucos têm se preocupado em fazer aquilo que o Senhor quer para a sua casa, para a sua família. Muitos têm se preocupado com a correria, em trazer o conforto para o seu lar, em trazer o conforto para a sua esposa, em trazer o conforto para o seu esposo, em trazer o conforto para os seus filhos, mas poucos têm se preocupado em que eu tenho crescido na vontade do Senhor. Poucos têm se preocupado em trazer o conforto de Cristo Jesus para o lar. E trazer o conforto de Cristo Jesus para o nosso lar é trazer a palavra para o centro da nossa casa.
Trazer o conforto de Cristo Jesus para o nosso lar é trazer Cristo Jesus como primazia em nossas decisões. Trazer o conforto de Cristo Jesus para o nosso lar é trazer Cristo Jesus para o centro. Nada é feito sem a busca dele, nada é realizado sem buscar o Senhor. Casas bem construídas, mas lares espiritualmente frágeis. Pessoas se preocupam em construir casas belas, casas lindas, casas bem construídas, mas o alicerce da família, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, as pessoas não têm preocupado em construir. Estão preocupadas em fazer grandes palácios, estão preocupadas em fazer e trazer grandes recursos, mas não estão preocupadas em fazer a vontade do Senhor dentro do seu lar. Talvez pessoas não tenham buscado somente para si, mas não tenham buscado junto com a sua família. Muitas vezes oramos pela família, mas não oramos com a família. Muitas vezes oramos pela nossa família todos os dias. Oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos cônjuges, oramos por nós, pelas nossas famílias, mas não oramos com as nossas famílias. Precisamos ter momento de oração com os nossos cônjuges, precisamos ter momento de oração com os nossos filhos, precisamos ter um relacionamento com Deus junto com os nossos. A palavra do Senhor nos diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. É no caminho. Enquanto você está caminhando, você precisa ensinar. Enquanto você está indo fazendo a vontade do Senhor, você precisa instruir e ensinar. Sem Deus no controle, no centro, todo sucesso é passageiro. Sem Deus no centro, todo sucesso é passageiro. Se não colocarmos Deus no centro, tudo será em vão. Porque quando nós estamos pensando em conquistar, em ter coisas para este mundo, a praça irá corroer, o ladrão poderá roubar, mas quando construímos algo para o Senhor, quando construímos para Deus, quando o nosso tesouro é Cristo Jesus, nada pode ser roubado. A traça não irá corroer, porque não estamos plantando na terra, mas estamos plantando no reino dos céus. Famílias precisam ser construídas sobre a palavra, não apenas sobre o esforço humano. A família precisa ser construída sobre a palavra e não apenas sobre o esforço humano. Precisamos ser fundamentados na palavra. Precisamos construir o nosso lar, a nossa família na palavra, não apenas em esforço humano. Eu costumo dizer em curso para os casais que irão se casar, para os noivos, que o diálogo é a coisa mais importante no relacionamento. A palavra é a coisa mais importante do relacionamento. Não só o seu diálogo com o seu cônjuge, mas sim a palavra de Deus. Ela é a mais importante na sua vida. A palavra de Deus, ela é mais importante para a sua caminhada. É ela que é a bússola, é ela quem nos direciona, ela quem é a lâmpada que ilumina os nossos passos, é ela quem nos mostra quem verdadeiramente somos ou quem verdadeiramente estamos servindo. Provérbios 16:3 nos diz: confia ao Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Entregue ao Senhor os seus planos, entregue ao Senhor as suas decisões, entregue ao Senhor as suas obras, aquilo que você irá fazer, aquilo que você irá realizar, entregue ao Senhor e os seus desígnios serão estabelecidos. E a vontade de Deus será estabelecida. João 15:5 vai dizer: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor vai dizer: eu sou a videira e nós somos os ramos, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo Jesus, nada podemos fazer. Por isso, o salmista vai nos dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, porque o Senhor nos diz que sem Ele nada podeis fazer. Tiago 4, 13 e 15 nos diz: andai agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas uma neblina que aparece por instante e logo se distancia. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago vai dizer, às vezes nós fazemos planos para o futuro. Às vezes nós falamos, olha, nós vamos para tal lugar, nós vamos ficar quanto tempo lá, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Quem sabe do nosso amanhã é o Senhor. Quando nós colocamos o amanhã na mão do Senhor, quando colocamos a nossa vida na mão do Senhor, nós sabemos que Ele cuida de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos seguir o Senhor, precisamos entregar ao Senhor. Também o salmista vai nos dizer: se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta eu ficar vigilante se eu não tiver a presença do Senhor. Não adianta eu ser vigilante se não for o Senhor que te guarda, se não for o Senhor que te abençoa. Não adianta de nada, não adianta. Por isso ele vai dizer no versículo de número 2, e nós vamos ver: o descanso no lar revela a confiança no Senhor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois Ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar pela tarde, comer o pão das dores, pois Ele supre os seus amados enquanto dormem. Não adianta eu acordar cedo, eu dormir tarde, e uma tarde trabalhar, se o Senhor não for o alicerce, de nada adianta nada. Não adianta eu correr atrás a fazer, fazer e realizar. Se o Senhor não for o seu alicerce, vai ser como um saquetel furado, vai entrar por um lado e sair pelo outro. Se não for o Senhor a abençoar, vai ser como um saco furado, você vai colocar por cima e ele vai sair por baixo. Você vai ficar pensando: aonde foi esse dinheiro que eu ganhei esse mês? Aonde foi esse recurso que eu conquistei, eu fiz? Eu trabalhei tanto, eu corri tanto, eu fiz tantas coisas, mas eu não consigo ver o valor do meu dinheiro, eu não consigo ver a cor dele, eu não consigo ver o que eu fiz com esse recurso que eu ganhei. Eu não consigo colocar a mão, palpar a mão naquilo que eu conquistei com o dinheiro que eu trabalhei. Quando o Senhor não é o nosso alicerce, é inútil levantar de madrugada e repousar na tarde. É inútil você acordar cedo de madrugada e ir dormir de madrugada, trabalhando, lutando, se não for o Senhor, se não for a confiança no Senhor. Por isso ele vai dizer: pois Ele o supre aos seus amados enquanto dorme. Só consegue dormir quem confia no Senhor. A ansiedade, a presença de futuro, as pessoas que não conseguem descansar, elas estão ansiosas porque elas estão preocupadas com o seu futuro. Elas estão preocupadas com o que será o seu amanhã. Elas estão preocupadas como irá acontecer, como irá realizar. Mas nós demonstramos confiança no Senhor quando nós descansamos e dormimos. Nós mostramos: eu confio em Ti, Senhor. O sustento vem do Senhor. É o Senhor quem nos dá o pão de cada dia. É o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos dá a vida. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor quem realiza e faz a sua obra em nós. O descanso é um ato de fé.
A ansiedade revela tentativa de controle. A ansiedade nos revela uma tentativa de ter o controle. As pessoas que são muito ansiosas, ela quer ter o controle de todas as coisas. Quer ter o controle do relacionamento, quer ter o controle das amizades, quer ter o controle do seu futuro, quer ter o controle de todas as coisas. Mas o amanhã, a palavra do Senhor diz que o amanhã pertence a Deus. Ele não me pertence, ele não te pertence, mas ele pertence ao Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz: não andeis ansioso com o que comer. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecidos diante de Deus a vossa petição. Entregue ao Senhor o seu amanhã. Entregue ao Senhor as suas necessidades. Entregue ao Senhor as suas dificuldades. Entregue ao Senhor aquilo que você precisa. Talvez você esteja aqui e pense: mas Ele é o Senhor de tudo. Ele, antes que a palavra chegue em minha boca, Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer que você confie nele. Ele quer que você busque a Ele. Ele quer que você fale: Senhor, eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu confio em Ti e eu sei que o Senhor pode realizar a obra na minha vida. Senhor, eu confio em Ti, por isso eu Te entrego as minhas necessidades. As petições nada mais é do que as nossas necessidades. Nós precisamos entregar ao Senhor em súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante é que Paulo vai dizer: e a paz de Deus, quando nós entregamos, a paz de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Em Mateus 6, 25 a 26 nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não vales mais, vós, muito mais do que as aves? Não andeis ansioso. A família sempre cansada, sempre tensas, sempre preocupadas. As pessoas que não entregam, as pessoas que não descansam no Senhor, vivem sempre preocupadas, sempre tensas, sempre desesperadas, sempre pensando o que vai ser, o que vai acontecer. Entrega ao Senhor. Lares onde não há paz, porque não há confiança em Deus. Lares que não há paz, porque não confiam no Senhor. Confiam no poder do seu braço, no dinheiro. Se eu tenho, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. Confiam no seu poder, no seu controle, no controle do Senhor. Às vezes esquecemos o Deus a qual nós servimos. A palavra do Senhor nos dizer que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele quem nos sustenta, Ele quem nos dá a semente, Ele quem nos dá o pão de cada dia, Ele quem nos dá saúde para trabalhar, Ele quem nos dá força para fazer a vontade. Davi, alguns salmos, vai nos dizer que foi Ele que deu força a ele para ele ser o guerreiro que ele era. Foi Deus quem fortificou Davi, foi Deus quem fez Davi ser quem ele era. Mas Davi acordava, trabalhava, Davi treinava, Davi fazia as coisas, mas o Senhor é quem sustenta. Se não for o Senhor, o que seria de nós? Somos também para nos dizer: se não fosse o Senhor, olha Israel, se não fosse o Senhor abrir o mar vermelho para o povo passar, o que seria de Israel?
Um lar ansioso precisa reaprender a confiar em Deus. Um lar ansioso precisa reaprender a confiar em Deus. Precisamos reaprender ou aprender a confiar no Senhor. Precisamos entregar a Ele. Precisamos fazer como o Tiago disse, entregar em oração ao Senhor as nossas súplicas, entregar a Ele e confiar que Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Descansar em Deus também é discipular os filhos. Descansar em Deus também é discipular os filhos. Quando você descansa em meio às atribulações, em meio às dificuldades, aquele que está do seu lado fala assim, esse é doido, ou fala, esse trem Deus mesmo. Porque quando tudo está desmoronando, você diz assim, amanhã a gente vê, vamos dormir? E a pessoa fala assim, esse é louco. Né? Porque a sabedoria de Deus é loucura para os outros. Aquele que confia em Deus, descansa. Porque às vezes nós perdemos a nossa paciência com o amanhã. E talvez a gente nem abra os olhos para viver esse tal amanhã que você tem tanto perdido o sono. Talvez nós nem acordaremos no outro dia, porque a vida pertence ao Senhor. Tudo é dele, o amanhã pertence a Ele. E às vezes perdemos o sono com coisas que vamos fazer daqui a 1 ano, com coisas que vamos fazer daqui a 10 dias, com coisas que vamos fazer daqui a 20 anos. Preocupamos com tantas coisas. Como que vai ser quando eu tiver o meu filho? Como que eu vou realizar, eu vou fazer? Nos preocupamos tanto com tantas coisas que nem aconteceu ainda, que talvez nós nem conseguiremos chegar lá, porque o Senhor voltará e buscará a sua noiva, buscará a sua igreja, e iremos morar com Ele e viver com Ele eternamente, ou sabemos o dia ou a hora que o Senhor voltará para mim, para você ou para todos nós. Precisamos confiar no Senhor, pois Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem planos melhores para nós. Precisamos descansar, porque o descanso também é uma demonstração que nós confiamos no Senhor, que nós descansamos no Senhor. Veremos do versículo 3 ao 5, onde falaremos os filhos são herança do Senhor, e veremos a missão da família. Acompanhe comigo, versículo 3 ao versículo número 5. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre a sua recompensa. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Os filhos são herança de Deus. Os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre é a sua recompensa. A recompensa são os filhos. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. São flechas porque a flecha você precisa afiar, você precisa lapidar, você precisa atrapalhar nela para que ela alcance uma distância. Assim é o filho. Você não investe na escola, você não investe na vida dele, você não investe em palavras, em conselhos, você não investe financeiramente para que ele seja instruído. Assim como você investe na vida secular, você também precisa investir na vida espiritual. Por isso a palavra diz: os filhos são como flechas na mão do bom guerreiro. Nós precisamos afiar, assim como o ferro afia o ferro, precisamos afiar os nossos filhos, precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos direcionar. Alguém com uma flecha, um arco e flecha na mão, ele não direciona a flecha para onde ele quer atingir, onde ele quer que ela alcance. Assim somos nós com os nossos filhos. Precisamos direcioná-los, precisamos instruí-los, precisamos buscar, ensinar, instruir. Precisamos fazer, assim como Deuteronômio 6, do 6 ao 7, nos instrui. Esta é a palavra que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e deles falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te
e ao levantar-te. A palavra do Senhor em Deuteronômio, o Senhor está dando a lei ao povo antes de ele entrar na terra prometida, está dizendo: o que eu estou lhes dizendo agora, o que eu estou instruindo agora a vocês, vocês vão inculcar, vocês vão falar para os seus filhos, vocês vão colocar na cabeça dos seus filhos, e vocês vão falar somente uma vez? Não. Delas falará sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, em todo tempo. Em todo tempo. Não é somente uma vez, acabou. Em todo tempo você precisa falar das verdades, falar da palavra do Senhor, falar e instruir as verdades de Deus. Pais que investem em escolas, esporte, futuro, mas não em fé. Precisamos investir também na fé. Precisamos também investir nos nossos filhos espiritualmente. Precisamos investir na vida espiritual dos nossos filhos. Como nossos filhos orarão se não vê a gente orando? Como nossos filhos lerão a Bíblia se nunca te viu pegando uma Bíblia? Como? Você nunca ouviu aquele ditado que diz: uma atitude vale mais do que 1000 palavras? Uma vez você diz: olha, você tem que ler, você tem que orar. Mas ele nunca te viu orando. Ele nunca te viu lendo nada. Nem jornal. Como ele vai ler? Como ele vai ter o amor pela leitura? Precisamos também investir na vida espiritual dos nossos filhos. Crianças ocupadas, porém sem formação espiritual. Crianças que têm aí ocupação, faz academia, faz exercício, faz não sei o quê, faz aquilo, faz a limpeza da casa, faz a administração disso ou daquilo, vai para a escola, faz curso de inglês, faz esporte, faz diversas coisas. Mas na hora de ir para a igreja eu não quero, tá bom, vamos para casa. Pode ficar em casa. Crianças que tomam as decisões que querem, e por isso muitas têm sido vazias. Ou achamos que criança não pega? A criança, ela testa os nossos limites, é o pecado. Ela vai testando até onde ela pode ir. Assim é todo ser humano. Precisamos instruir e investir nos nossos filhos, na nossa família. Criar filhos é mais do que sustentar, é discipular. Criar filhos é mais do que sustentar, é discipular, é instruir, é ensinar, é demonstrar. Às vezes achamos que somente levar para a classinha, ela vai aprender tudo, vai sair de lá, vai despertar na palavra de Deus. O super crente, precisamos ensinar, precisamos discipular, precisamos estar com eles. Olha, a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus instrui isso, ela diz que nós devemos viver dessa maneira, ela diz que nós fazemos isso ou aquilo outro. Lares fortes formam gerações firmes. Provérbios 22:6 nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Efésios 6:4 e diz: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O Senhor nos instrui como devemos ensinar e instruir os nossos filhos na palavra. Precisamos ensinar e instruir os nossos filhos com a palavra de Deus. E bem-aventurado o homem que com eles encherem as aljadas, quando a enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Outras traduções vai dizer a porta. Bem-aventurado o homem que com elas encher a sua aljava, quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Aqui a ideia do povo não tinha, não existia aposentadoria na época. Então os filhos eram aqueles que herdavam os bens dos pais. Quando os pais não podiam mais trabalhar, os filhos iam trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Assim como quando você ia a algum lugar e enfrentava o inimigo, quando você tem os seus filhos, você iria com um exército, como era a família de Abraão, a família dos
dos patriarcas. Então, por isso, aqui diz: bem-aventurado o homem que eles encheram as suas aljadas. Quando feliz é aquele homem com que ele encher as suas aljadas. Quando enfrentar os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Deus trabalha por meio de lares desde Gênesis. A família é espaço da aliança, discipulado e transmissão da fé. A Bíblia sempre nos instrui e nos ensina que o pai ele instruía o filho na lei. O pai ele sempre ensinava o filho, sempre instruía o filho na palavra, sempre ensinava e instruía o filho na lei. Por isso precisamos discipular os nossos filhos, precisamos discipular as nossas famílias. Em Cristo o lar vive para a glória de Deus. Em Cristo Jesus o lar vive para a glória de Deus. Colossenses 3,17 nos diz: e tudo que fizerdes, seja com palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando para Ele graças a Deus Pai. Tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. Precisamos reerguer o altar na família. Precisamos reerguer o altar de Cristo Jesus, de Deus, em nossa família. Precisamos reorganizar as nossas prioridades. O que tem sido as nossas prioridades? O que tem sido a sua prioridade? O que tem sido prioridade em sua vida? Gastar tempo com Deus? O que tem sido prioridade em sua vida? Buscar a presença do Senhor? Ou fazer outras coisas? Precisamos reorganizar as nossas prioridades. Mas a palavra de Deus nos diz: aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. O que você tem de precioso? O que você tem de mais precioso? A sua própria vida? A sua família? Os seus filhos? É ali que o seu coração deve estar. Mas quando você tem como precioso Cristo Jesus, nós iremos viver como a igreja em Atos dos Apóstolos. Porque os bens não se preocupavam com os bens que tinham, vendiam para ajudar aqueles que careciam. Mas quando a prioridade é Cristo Jesus, tudo é diferente. Precisamos reorganizar as nossas prioridades. Precisamos ensinar os filhos pelo exemplo. Precisamos viver para ensinar. Precisamos confiar mais no Senhor e menos no próprio controle. Precisamos confiar no Senhor. Ele sabe do meu e do seu amanhã. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todos os seus planos. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. Eu não estou aqui dizendo para você: então, pastor, eu vou ficar de braço cruzado e vou esperar cair do céu. Não. Busque ao Senhor. Entregue ao Senhor. E será bem sucedido a sua vida. Busque ao Senhor, entregue ao Senhor. E será feito o melhor para você. Busque a Deus. O salmista nos ensina que sem Deus todo esforço é vão. Mas quando o Senhor edifica a casa, o lar se torna lugar de paz, propósito e esperança. E a pergunta que nos fica é: quem está edificando a sua casa hoje? Depois disso tudo que você ouviu, de todas essas palavras, esses textos que foram aqui ditos, eu ainda lhe pergunto: quem está edificando a sua casa hoje? Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,